540 kHz. Nova Difusora M. Muito bom dia. Estamos começando pela Rádio Nova Difusora o programa Eco Bagagens desse sábado. Hoje com 2 convidados. Vamos falar um pouco sobre tecnologia no segundo bloco, recebendo uma startup de São Paulo. E nós iniciamos o programa de hoje falando sobre a busca de espaços na sociedade. O termo acessibilidade é um termo que há 10 anos, principalmente, vem sido trabalhado, sido comunicado de várias formas, mas eu acho que ainda falta um entendimento claro e necessário sobre a importância da acessibilidade e o que, de fato, representa ter acessibilidade. Nós estamos recebendo a arquiteta Cláudia Florensano, que atua nessa área, e ela é a nossa primeira convidada de hoje. Cláudia, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Então, Rogério, vamos falar um pouquinho de acessibilidade, né? Então, se a gente vai falar de acessibilidade, a gente precisa parar um pouquinho e olhar para o outro, né? A gente vai perceber as características das pessoas, né? Algumas características são visíveis, outras não tanto, né? E a gente vai percebendo que há diferenças. Somos todos diferentes, né? Cláudia, a gente vive uma época de muita transição, de vários valores e formas de consciência. Toda essa vivência da pandemia fez com que o ser humano se deparasse com inúmeras situações que, sobretudo, são interiores. Então, eu costumo dizer que não existe loucura, existe manifestação daquilo que estava contido dentro de si. E a pandemia, ou situações de pressões, ela nos revelam, de fato, quem são as pessoas e os seus piores medos e os seus piores comportamentos, como também os bons, né, os melhores, né? Isso vai de cada um. A acessibilidade não tem relação também com isso, como construir algo que de fato sempre existiu, que é lidar com as diferenças entre as pessoas? Sim. A busca, né? Eu vejo a acessibilidade da seguinte forma: ela é uma ferramenta para a inclusão, né? Porque todos nós queremos nos sentir pertencentes a espaços, a grupos, né? E então a acessibilidade vem como ferramenta para a gente conseguir fazer essa inclusão. E aí a gente, pensando em acessibilidade, mas acessibilidade é só para um deficiente físico, um cadeirante, né? Porque quando a gente fala em acessibilidade já vem na mente uma pessoa com essas características. Mas não, acessibilidade é para todo mundo, é para todas as fases da vida. É desde a criancinha até o idoso. É para as pessoas com deficiência, para as pessoas com mobilidade reduzida, permanente e temporária. Cláudia, eu ia comentar exatamente isso. Foi como estávamos comentando antes de entrar, né? A expressão acessibilidade, como você falou, quase sempre as pessoas se relacionam com algum tipo de deficiência, mas não, ela é aplicável a todos. Sim. Né? Sejam deficiências permanentes, temporárias, ou até uma característica, um perfil da pessoa. Foi Sim. o caso do nanismo que nós falamos. Né? Ou altura, tanto menor quanto maior, né? Pessoas muito altas. Hoje a gente tem uma tendência maior, claro, por uma questão de evolução aí da sociedade, de ter uma preocupação maior. Você tem atendido projetos de adequação de projetos antigos? Sim. Quando a gente fala em projeto de acessibilidade, eu entendo que a gente está corrigindo um projeto que já foi feito lá no passado, que a gente não tinha um olhar tão apurado, que a gente não estava muito atento a isso. Hoje, a concepção de um projeto já está embarcada a acessibilidade como situação sine qua non. Não tem como não fazer isso, até porque nós somos cobrados por legislações e nós temos uma rota, um caminho aí para seguir alguns parâmetros para a gente prover acessibilidade nos projetos, enfim, nas construções, nos espaços, né? Mas, assim, a gente atende muito, a gente tem uma demanda grande de projetos que a gente chama de adequação à acessibilidade, em vários setores.
né? Quando você fala da legislação, sempre é bom ressaltar, o termo acessibilidade começou a ser muito enfatizado pelo CREA, que na época era o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Vale salientar que os arquitetos saíram do CREA em 2010, né? Que curiosamente foi o último ato do então presidente da República, sancionar o CAU, que hoje é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Mas em 2004 o CREA começou a fazer uma campanha muito intensa com a Câmara, que cuidava de acessibilidade, para essas adequações, esse debate na sociedade. Hoje se tem uma fiscalização rígida sobre os projetos que têm a necessidade de criar os espaços de acessibilidade ou não? Olha, existe a fiscalização, mas eu digo que ainda é muito, sabe, muito precária, não tem uma efetividade, pelo menos o que eu vejo. Na minha experiência, ela não tem não é eficaz, né? Porque não dá só para a gente entender a acessibilidade como fazer uma rampa ou fazer uma adaptação de um banheiro. Acessibilidade é muito mais, é um universo, né? E às vezes eu me deparo, né, com alguns locais que tem uma rampa, só que aquela rampa só para skatista. Ela não é para pessoas, né? Porque ela não tem inclinação correta. O esforço que um cadeirante vai ter que fazer para acessar, para utilizar aquela rampa é imenso, não tem condição, né? Então não é, precisa de rampa, eu vou pôr em qualquer lugar de qualquer jeito. Não é assim que funciona, né? O banheiro, não tem, é isso que eu tenho. Não pode ser assim, né? A gente tem que respeitar as pessoas. A acessibilidade parte do princípio do respeito, né? Não discriminar as diferenças. A gente tem que ter um olhar inclusivo. Mas aí tem uma grande questão, que é uma questão cultural. Se você trabalha a construção de um prédio ou de um imóvel na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, você tem ali uma visão de pelo menos 40, 50 anos. No Brasil, dificilmente a gente encontra isso, não é? Sim, mas eu vejo assim, a gente tem, como vocês comentaram, assim, vocês deram uma data 10 anos e tal, mas a gente tem legislação muito anterior a isso. A gente começa, se a gente for falar, a gente está falando de duas coisas diferentes. A gente tem legislação, a gente tem norma, a gente tem parâmetros que devem ser seguidos, mas nós, como povo, como cultura, ainda não incorporamos isso adequadamente, né? A gente acha, às vezes a gente tem a visão de que é um custo, é algo ruim de ser feito. Não, eu às vezes ouço de alguns clientes, né? Mas eu não atendo pessoas com deficiência. Porque tem a cultura, né? A gente precisa melhorar. A gente está aqui falando sobre esse assunto porque tem que ser falado e refalado para que as pessoas incorporem isso culturalmente. E te ajudar naquele primeiro ponto que a gente discutiu, que é praticamente rever o conceito de acessibilidade. Sim. Né? Acessibilidade é para todos. Isso. Né? Eu que não sou da área, muito menos especialista, uma coisa que me chama a atenção nesses novos projetos é estacionamento. Sim. Eu já vi estacionamentos assim, não tem como você interpretar, porque é o tamanho do carro, você não consegue abrir a porta para sair, né? Claro que tudo isso é um desenvolvimento cultural também, mas alguns aspectos chamaram a atenção, né? Um é essa questão de estacionamento. O outro, claro, para cadeirante é o mais evidente, digamos assim, né? Mas muitas vezes não é nenhuma questão da deficiência, mas de ergonomia. Também. Né? Ou seja, ser acessível não é só você dar a acessibilidade propriamente dita, mas com conforto, com qualidade de vida, para que não tenha uma doença futura. Sim. A gente hoje em dia a gente trabalha em cima de um conceito de barreiras. A gente entende que a acessibilidade tem essa função de retirar as barreiras. E se a gente olhar para todos os lados, a gente enxerga as barreiras. A gente tem barreira na comunicação, a gente tem barreira na arquitetura, a gente tem barreira nos documentos,
A gente tem barreira nos produtos, né? No design dos produtos, nos instrumentos, a gente enxerga as barreiras. E a acessibilidade vem para ter esse olhar. A gente estudar, a gente trazer tecnologia para retirar as barreiras. E quando a gente está fazendo esse estudo, principalmente na arquitetura e no design, a gente está tratando as medidas antropométricas. Então, a gente está pegando qual é o espaço que esse indivíduo precisa para usar bem aquele local, né? Quais são as medidas dele? O que ele precisa? A gente estava comentando antes sobre o assento para um obeso. Tem que compor, tem que estar de acordo, né? Se a gente for, por exemplo, pensar, outro exemplo, a altura das janelas. Não a parte da abertura, mas a gente faz uma bandeira fixa e a janela para cima numa altura correta. Mas quando eu faço essa bandeira na parte de baixo, eu dou a chance de uma pessoa de baixa estatura também olhar o exterior. Sim. Um cadeirante também olhar o exterior. Uma criança. Mas você não acha que tudo isso, na verdade, revela uma outra coisa? Revela falta de vontade do ser humano em se relacionar? Em poder realmente lidar com aquilo que é diferente dele? Sim. E numa sociedade cada vez mais complicada de fato, né? Que as pessoas acabam pela força querendo impor suas diferenças e quem geralmente impõe aquilo não respeita o outro. Você não vê por aí também? Sim. Porque a arquitetura nada mais é do que expressar aquilo que é o próprio interior do homem, né? Se nós tomamos como exemplo as capelas, as grandes igrejas, elas expressavam o corpo físico do homem. Todas as obras arquitetônicas desde a Grécia Antiga, do Egito, tinham outra finalidade. E, de fato, talvez continue até hoje. Então, o que a gente percebe de diferença no nosso meio, no nosso espaço físico, é uma diferença que está em nós. Essa dificuldade que o ser humano tem de lidar com aquilo que é diferente dele. Sim, aí a gente precisa exercer a empatia. Quando a gente tem esse olhar, como eu comecei a falar, a gente precisa parar e perceber o outro, olhar o outro, ver as diferenças e exercer a empatia. Quando a gente se coloca no lugar do outro, parece que a gente passa a sentir ou ter aquela percepção de uma outra maneira, né? Quais são as dificuldades, né? Eu paro e penso, quais são as barreiras, as dificuldades que tem uma pessoa em cadeira de roda para acessar, para usufruir? A gente tem que fazer os espaços têm que estar lá para a pessoa fazer a usabilidade dele na plenitude. Ele tem que ser, tudo que está proposto ali tem que ser acessível e precisa ser para todo mundo. Todo mundo precisa usar da maneira igualitária aquele espaço. Tem que ter segurança, né? A gente tem que evitar os riscos. A base da acessibilidade é você ter autonomia. Você precisa, qualquer pessoa, com qualquer característica que tenha, tem que ser possível ele fazer as coisas sozinho, com autonomia. Ele entender o que está sendo proposto. Se a gente pegar na sinalização, na comunicação visual, todo mundo com qualquer grau de competência intelectual ou cognitiva, enfim, tem que olhar, ver uma placa e entender o que é aquilo. Aquilo tem que ser simples, tem que ser direto. A gente vai pensar na pessoa que tem deficiência visual, né? A gente, quando fala isso, a gente só imagina uma pessoa cega, mas a gente tem um espectro de grau de deficiência visual, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, né, vamos trazendo alguns exemplos, os pisos. A gente tem uma norma que diz que aquele piso direcional, né, o tátil, tem que contrastar com o outro piso que está ao lado. Porque a pessoa com baixa visão, ela vai se orientar também por essa diferença. Pelas cores, né? Pelas cores. Então, tem que ter contraste, né? Eu vou fazer o piso da mesma cor da parede. Isso é ruim para quem tem baixa visão, porque ele não tem a referência de onde acaba um e outro começa o outro. Então, lógico, ele tem que ter o auxílio ali da bengala, mas a gente tem que facilitar. Tem que ser simples, direto, fácil.
A gente não tem que ficar, a pessoa não tem que ficar elaborando demais para perceber o seu espaço. E depois tem outra coisa, né, doutor? Como nós falamos, é uma questão também cultural de ir aprimorando conceitos e percepções. Por exemplo, não é só uma questão da acessibilidade propriamente dita, mas de ergonomia. Sim. Né? Então, se você está planejando um escritório, um ambiente corporativo, alguma coisa, você tem que pensar nessas diversidades por uma questão de conforto e de produtividade, mas também para evitar lesões, para evitar doenças de longo prazo e deficiências que podem acontecer. Né? Sim. Aí a gente pensa no mobiliário. Isso. Aí, por exemplo, quando a gente... vamos pensar numa mesa de trabalho. Se essa mesa for regulável na altura, eu consigo, uma pessoa de baixa estatura e uma pessoa alta, conseguem trabalhar com conforto. Uhum. A cadeira, da mesma forma, com seus ajustes. Isso, se a gente for pensar no final do dia, uma pessoa que tem está utilizando esse mobiliário adaptado, não vamos nem dizer assim, esse ajustável, né? Vamos dizer assim. No final, que ele aumenta a produtividade e outra que no final do dia ele não está cansado, porque ele não teve um esforço que às vezes nem é perceptível, né? A pessoa, ela está fazendo a coisa ali, mas não chega no final do dia, ela não sabe por que está doendo tudo, né? Então aí a gente vê a iluminação. É preventiva também, né, Cláudia? Sim, acaba indo por esse lado também. Mas aí a gente... eu acho que tem que ser por aí. Outros aspectos empíricos, né? De conforto, de bem-estar, de saúde como um todo. Sim. Né? Isso se reflete. Na hora que você tem esse local todo preparado, né? E todo pensado na pessoa. O foco é a pessoa. Isso a gente vai colher esses benefícios lá para frente. Dentro do seu trabalho hoje, onde que você encontra esse foco voltado para as pessoas? Você consegue falar, eu estou hoje fazendo um trabalho aqui porque realmente X empresa tem essa visão. Você tem encontrado isso? Assim, a gente tem feito um trabalho de conscientização dos clientes para essas na verdade uma necessidade, mas vai ter um retorno para ele também, porque vamos imaginar fazendo um link com a sustentabilidade, né? Quando eu produzo uma edificação com esses princípios, atendendo a acessibilidade, ela é sustentável. Uhum. Porque ela não vai precisar sofrer as adaptações estruturais para poder suprir essas necessidades. Então, acaba tendo essa sustentabilidade, né, também. Aí. Olha, eu vou dizer para você, eu trabalho com a instituição financeira e eles têm uma fiscalização um pouco mais ativa, rigorosa. Então, já vai... tomando essa consciência, mas a nossa missão aqui é todo dia, sempre, mesmo esses que sofrem uma fiscalização maior, a gente abrir o olhar, né? Mostrar as diversas necessidades que a gente precisa atender nos espaços. Se for analisar a acessibilidade como um todo, tem milhares de preocupações a serem esboçadas, né? Sim. Hoje, quando você começa um projeto construtivo, tem muita diferença de um projeto começado há 20 anos atrás, no sentido de que, olha, eu não vou prover todas as hipóteses de acessibilidade, mas eu tenho que ter um projeto que seja ajustável se necessário for. Tem muita diferença de projetar uma construção hoje do comportamento do arquiteto e do engenheiro de 20 anos atrás, por exemplo? Eu digo que sim. Sim. Porque a gente começa... Como que eu faço o meu exercício na hora que eu estou projetando? Eu faço todo o percurso interno da edificação, todos os ambientes, tentando me colocar na posição de uma pessoa, com algumas características. Uhum.
Então, como que uma pessoa que é cega ou tem a baixa visão vai passar por aqui? Como que ela vai chegar no meu imóvel? E aí a gente tem os desafios das calçadas, né? Que, pelo amor de Deus, ninguém merece. Não tem acessibilidade. E nesse quesito eu acho que o poder público tem que assumir essa responsabilidade, sim. As calçadas precisam ser tratadas pelo poder público. E só um parêntese, né? Isso era a cobrança do CREA em 2004, 2005, quando o CREA começou essa campanha. Nós temos leis, tal, mas assim, eu não vi ainda... Temos leis para tudo, né? Para tudo, mas não vi encampar isso com afinco, sabe? A começar pela calçada, porque as pessoas precisam chegar. É o primeiro acesso. Né? É o primeiro acesso, precisa chegar. Tem a mobilidade urbana e aí, enfim, os veículos, mas também pensando aí nas calçadas. Vamos começar por aí. Se você tem os pisos direcionais, os pisos de alerta, não tem. Essa pessoa chega até o imóvel, aí ela está mal sinalizado, ela não tem acesso, né, para o imóvel. Então, eu preciso pensar nisso. Eu vou pensar como que ela vai chegar. Eu tenho escada, eu tenho rampa, eu tenho plataforma. Como essa pessoa precisa chegar? Aí ela vai chegar, ela vai ser atendida, ela precisa ser atendida por alguém, né? Eu posso ter um mapa tátil para ela poder se situar, onde são os ambientes, como eu chego até os locais, né? E qual vai ser a experiência que ela vai fazer? Ela vai ser atendida da forma correta? O que preciso prover naquele espaço para que ela use na plenitude? Uhum. Ela vai... se a gente pensar aqui, me vem aqui à mente, um consultório médico, né? A gente não pensa, a gente não tem maca. Normalmente você não encontra uma maca regulável. Uhum. E eu posso ter uma pessoa em cadeira de rodas que precisa, ou uma pessoa de baixa estatura que precisa que essa maca desça, ela passe para ali e depois vá para a altura que vai ser acessível para o médico fazer o exame. Cláudia, só um parênteses importante, a gente está chegando no finalzinho da participação da Cláudia, mas só um assunto. O Brasil cada vez mais é um país de idosos, certo? E esse país de idosos é que tem movimentado a economia, de um modo geral. Como projetar um país com pessoas que vivem mais, com a população cada vez mais, numa idade avançada, em termos de acessibilidade, pensando no futuro? Isso já é uma realidade, né? E cada vez mais vai se firmando isso. A acessibilidade é fundamental para que haja qualidade de vida, né, para esse idoso. Eu estou pensando nas necessidades dele e quando eu faço acessibilidade, como eu já disse, desde o começo da vida até o final, né, eu tenho essa preocupação, esse olhar, e cada vez que eu faço uma construção, faço um projeto que está pensando em todas as pessoas, eu estou também pensando no idoso, pensando nessa fase da vida e fazendo com que ele tenha a melhor experiência possível dos espaços. Né? Ele tem que, é um direito, é um respeito pela pessoa. Né? A acessibilidade é um respeito. E a questão da acessibilidade também, nós não podemos focar só na pessoa em si, mas no seu entorno. Por exemplo, se você tem uma pessoa com problema de mobilidade, provavelmente você tem que pensar no acompanhante, né? A questão de abertura de portas, de acessibilidade de vagas, né? Muitas vezes, você que não é o deficiente, mas você precisa se valer de algumas vantagens em prol ao objetivo do caso, né? Ou seja, a questão da acessibilidade vai muito além do deficiente propriamente dito. Sim. Né? A gente falou a questão do nanismo, né? Se você parar para pensar, a maioria das escadas não tem um corrimão para eles. É um detalhe básico. A gente já, depois você vai, como eu estou falando, chamando a atenção para o olhar, você vai começar a perceber. Hoje você já vê mais corrimão em duas alturas. Nós temos uma altura a 90 centímetros, a 92 centímetros e uma a 70.
Esse corrimão a 70 é justamente para as pessoas de baixa estatura, né? Então, ou até para facilitar quando um cadeirante está subindo uma rampa, mas a gente tem que ter o corrimão é para escadas e rampas, nas duas alturas. Então, a gente vai avançando. Quando a gente tem esse olhar para o outro, a gente percebe as necessidades do outro e a gente vai provendo, né? A gente tem tecnologia para isso, a tecnologia assistiva vem para isso, para juntar com a física. Só queria acrescentar, a gente está chegando ao final da participação da Cláudia, só um exemplo. Em Barcelona existe La Casa de Caridad. Você conhece? Não. É considerada uma obra arquitetônica fantástica pelo modo como a luz entra. É um casarão antigo, né? E ali, como tem muita visitação, e Barcelona é uma cidade muito antiga, acho que você conhece, os acessos eram limitados. Então, o governo fez uma PPP, uma parceria público-privada, onde empresas elas fizeram a parceria em prol de um bem maior. Então, estou falando isso porque esbarra muito uma coisa que a gente não falou direto aqui, sobre a questão econômica, onde todo mundo reclama, para fazer acesso é mais caro. Enfim, muitas vezes o segredo é esse, né? Você traz empresas que estão ali naquele ambiente, naquela localização, que podem ser parceiros e criar os devidos acessos, não é? A gente precisa ver todo esse público como consumidor também, Sim. né? Então aí a gente tem hoje a gente está muito ligada à parte digital, né? A internet. Ali é um meio, né? Que precisa ter acessibilidade. Você precisa chegar nesse consumidor, nesse leitor, né? Até ali é uma forma de você chegar à cultura. Isso tem que ser pensado para, né, como prover isso para todo o espectro de pessoas com características próprias. Cláudia, quero agradecer muito a sua participação. Queria que você deixasse também o seu contato. A arquiteta Cláudia Florenzano, que é especialista em acessibilidade. A gente tem um escritório de arquitetura, a Florenzano Arquitetura, e o nosso e-mail é florenzanoarc@florenzanoarc.com.br. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição para a gente conversar e em outras oportunidades a gente pegar assuntos mais focados e aí a gente destrincha um pouquinho mais. Legal. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada, Rogério. Continuando o Eco Bagagens, nós vamos falar agora com o Flávio Lemos, da startup Valora, uma startup que atua principalmente em condomínios, num assunto que é bem pertinente e corriqueiro, que é os resíduos. Cada condomínio aí produz uma quantidade muito alta de resíduos e a Valora se propõe a estar trabalhando nesse segmento. Não é isso, Flávio? Muito bom dia. Isso. Seja bem-vindo. Bom dia, obrigado aí pela Pouquinho participação. perto do microfone, Flávio, por favor. Obrigado pela participação, para a gente falar um pouquinho de resíduos, reciclagem, economia circular e um tema de saneamento, né, que no Brasil é muito crítico. Só aproxima um pouquinho, Flávio, para o pessoal de casa te escutar. Aproxima mais perto de você. Isso. E que é um tema evidente hoje em dia e precisamos dar todo o objetivo nesse tema, né? Flávio, a startup no Brasil sempre é um foco de bastante consideração por parte do que se desenvolve hoje, buscando soluções. Como surgiu a Valora? A Valora surgiu de 3 fundadores que começaram em 2018 e 2019 e foram avaliados pela prefeitura ou apoiados pela prefeitura de São Paulo através de um programa da Secretaria de Desenvolvimento que chama Green Sampa. Inclusive, essa primeira aceleração foi bem evidente e ela foi premiada em 2019 e 2020 como a melhor no critério de resíduos sólidos. Então, isso deu uma ênfase muito grande para a Valora. Consequentemente, ela já se reestruturou. No final de 2020, ela se tornou uma SA, então já virou uma empresa. Já está operacional há 1 ano e, com isso, inclusive, foi também premiada com uma segunda apoio do Green Sampa, que atualmente está em andamento. Agora, é importante ressaltar essas premiações que, evidentemente, demonstram o diferencial da empresa. Vocês foram premiados por qual virtude mais propriamente dita? O Green Sampa é um grupo de colegiados, de especialistas que dão esse apoio. Então, a empresa, a partir de
de 3 sócios que começam a vislumbrar um negócio sustentável, efetivamente na área de resíduos, onde tem um modelo de negócio com objetivo futuro. Então, tudo isso é colocado no papel e dado um delineamento para esse projeto. Então, todas as fases de desenvolvimento de uma empresa. Então, todo esse suporte, a empresa se torna mais empreendedora, mais profissional e mais orientada, né? Então, isso dá resultado, você estrutura a empresa e, consequentemente, hoje, a Valora já está em torno de 20 pessoas já se desenvolvendo para essa atividade específica de Agora, resíduos. para as pessoas entenderem um pouco melhor, qual a cadeia de desenvolvimento da Valora? Do princípio ao fim. Vocês fazem a coleta, fazem a reciclagem, como é que funciona? Nós atuamos para todas as empresas. Então, se uma empresa, eu vou falar uma empresa, pode ser um escritório, pode ser um condomínio, pode ser até uma indústria. Se uma empresa precisa se adequar, de alguma maneira, à parte de resíduos, nós podemos atuar. Tá? Especificamente, depois em condomínio, eu entro em detalhes. Hoje em dia, com os critérios de ESG, então, muita necessidade de ter toda essa parte social, ambiental e de governança. Então, na parte de sustentabilidade, nós podemos atender de todas as maneiras, desde uma coleta, desde uma efetivação de um plano de gestão de resíduos sólidos, até fechar esse ciclo de resíduos em geral de uma empresa. Indo especificamente para um condomínio, nós trabalhamos com uma jornada que nós chamamos de das fases desde o início, ou seja, hoje, infelizmente, nós, a população do Brasil, não temos a cultura de reciclagem. Então, muitos falam, nós fazemos reciclagem. Não se faz. Então, nós entramos com treinamento, educação, engajamento. Com isso, a gente procura trazer o morador para essa causa. Inclusive, dentro desse nosso programa, tem um aplicativo que, na realidade, é mais para dar mais incentivo ao morador se engajar. Esse aplicativo tem todas as informações de reciclagem e, consequentemente, também uma oportunidade do próprio mercado local e online poder se inscrever nessa plataforma e, consequentemente, se divulga junto a esse condomínio ou essa comunidade que está engajada com a parte social. É bom citar, né? A Valora, ela trabalha com as cooperativas. Isso. Todo o resíduo coletado dos condomínios ou nas indústrias, vocês têm cooperativas que vocês encaminham, né, para ter a geração de emprego também e gerar valores, não é? Sem dúvida. Então, falando dessa jornada, que é educação, engajamento, né, o próprio aplicativo que é para buscar o engajamento, consequentemente tem a destinação, então ela vai para as cooperativas, essas cooperativas recebem esse material e lá eles monetizam esse material através de fardos e todo o processo que eles têm e vai para a indústria. E tudo isso com uma certificação, ou seja, o condomínio ou a empresa vai ter a certificação disso. Consequentemente, se há necessidade de formalização ou se há necessidade de uma logística reversa. Muitas vezes a empresa ela exige depois toda essa rastreabilidade. Continuando no tema da Cláudia, que citou muito bem as barreiras, qual é a principal barreira que a Valora enfrenta quando propõe esse trabalho? Eu diria que diretamente nos condomínios é a falta de engajamento da população. Interesse? Interesse em sustentabilidade. Então, muitas vezes, os condomínios, moradores, síndicos falam, não, eu coleto, eu faço coleta seletiva, eu destino, a prefeitura passa aqui, quando passa naquela rua, né, porque ela não atende a todas as ruas, infelizmente, de São Paulo, do Brasil, e, consequentemente, nós temos uma resistência muito grande em envolvimento nesse objetivo. Agora, o objetivo maior da Valora é melhorar a qualidade dos resíduos. Porque hoje, quando se fala, eu faço coleta seletiva, esse material está muito contaminado. Consequentemente, ele vai mal para a cooperativa tem rejeito, ela ainda tem que pagar para mandar isso para aterro, e quem perde é a sociedade, é o meio ambiente e é a não geração de novos empregos. Agora, o aplicativo da Valora, você diz que tem como foco principal o engajamento. Ele é apenas para clientes ou se eu quiser acompanhar a Valora, as publicações de vocês, o engajamento, ele é aberto ao público? Originalmente, ele foi criado para aquele condomínio, tá? O objetivo ainda é manter para os condomínios clientes, mas ele está sendo já em processo de abertura também. Tá? Mas o objetivo maior é aquele condomínio que está engajado com a causa. Com a abertura do aplicativo, permite um cidadão de outra localidade chamar o serviço de vocês? Isso. É um canal de comunicação, mas em realidade ele está se transformando. Como tudo
na própria startup se transforma muito. Inclusive, começamos muito focados só em condomínios, mas vimos que esse é uma resistência muito grande ainda. Então, para um crescimento, para um engajamento. Então, também fomos atrás das empresas. Agora, esse aplicativo, ele traz exercícios práticos do dia a dia, ou é mais uma questão educacional, de conscientização, de conteúdo? Como é que vocês trabalham isso? É mais informativo. Mais informativo. Mais informativo. Tem todos os detalhes de todos os materiais a serem descartados, como descartar, todas as orientações necessárias. Flávio, a gente sabe que o aplicativo ele não vai ser suficiente para educar a população. Na verdade, a gente sabe que existem muitos esforços em vários segmentos sustentáveis de diversas proposituras que esbarram no mesmo problema. A falta de vontade, a falta de cultura, a falta de abertura das pessoas. Quando você fala sustentável, as pessoas torcem o nariz, né? As pessoas acham que é uma coisa só meio ambiente e não é meio ambiente, né? Por exemplo, quando a gente fala de acessibilidade, é ambiente construído. O meio ambiente é só uma parte, a parte meio que é a natureza. O resto que somos nós é o ambiente construído. E não se tem políticas sérias, que na verdade tem que mudar toda uma questão cultural, educacional nas escolas. As próprias religiões também, que deveriam ter um pouco mais de responsabilidade, chamar a atenção pela parte ambiental, porque sem um planeta também não existiria religião, tá? A verdade é essa. Do trabalho que vocês propõem, essa barreira é uma barreira clara, como todos os que propõem trabalhos ambientais no Brasil enfrentam. O grande problema é o homem, o ser humano. Hoje, nas tratativas que você tem, como que você vê essa abertura por parte de quem gerencia? As pessoas realmente têm um pouco mais de consciência? A gente sabe que, lógico, muita gente não tem. Mas você vê isso crescendo, de fato, tendo esse entendimento? Não, eu vejo que há um crescimento, mas ainda é um trabalho muito forte das exigências de fiscalização, né, do órgão público. Leis nós temos, né, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, efetivamente. Deputado Arnaldo Jardim. Oi? Deputado Arnaldo Jardim, que foi o grande propositor dessa lei, então, efetivamente, 2010. Isso orienta bem. Hoje tem a gestão compartilhada, em que desde a indústria até os moradores, iniciativa privada, todos envolvidos. Mas nós temos que fazer na prática o nosso dia a dia, e que isso é fundamental. Então, quando você fala como abordar um morador, como abordar uma comunidade, se efetivamente eu pegar um condomínio com 100 apartamentos, a hora que você fala, você sabe quanto você gera de resíduos? Então, hoje no Brasil, só para dar uma ideia geral, geramos, em média, alguns índices meio contraditórios, vamos dizer assim, 80 milhões de toneladas ano. A hora que você coloca isso por dia, a gente gera 1 quilo, em média, de resíduos por habitante dia. Então, é muita coisa. Se eu trago isso para reciclagem, gera-se nesse condomínio de 100, cada apartamento, 100 litros por apartamento, semana. Se eu trago isso por dia, é 3 litros, 4 litros por dia, só de reciclado. A hora que você joga isso, é 1 tonelada mês. E a hora que você joga isso, equivalência a social. Se um condomínio de 100 trabalhar bem, produzir esse material adequadamente, levar isso para uma cooperativa, ela vai gerar 3 empregos no ano. Equiparado a um catador que passa na rua naquelas condições subhumanas, isso equivale a melhorar 15 vezes essas condições. Falando em melhorar, só um parêntese, quando você fala que vai gerar emprego, muda alguma coisa no cenário da cabeça com quem você trata? A gente tem, inclusive no nosso trabalho, a gente coloca todos esses impactos. Então, olha, você sabe que o seu condomínio está gerando tanto, isso equivale social a isso. A parte de água, esse condomínio, ele dá mais ou menos, alguns números assim arredondados, em torno de 400 mil litros. Basicamente é uma piscina de 25 por 10 por 1,5, mais ou menos. Então, imagina o que se economiza trabalhando com esse material. Ou seja, eu vou deixar de gastar água para produzir novos materiais, então eu já economizo, e mesma coisa para árvores, porque no nosso Então, mas resíduo... hoje as pessoas estão mais conscientes, porque isso a gente envolve uma série de coisas, desde a produção, embalagem, consumo, traços de comportamento individual de cada um de nós, né? Quer dizer, tem 1000 fases aí que podem ser modificadas para melhorar o ambiente. Agora, as pessoas estão mais sensíveis a isso? Elas percebem, têm uma nitidez maior desse cenário todo? Eu acho que está começando, mas a resistência ainda é grande.
porque nós não decidimos se, ou podemos decidir, eu diria que até pesquisa dizem que nós, consumidores, cada vez mais estamos procurando materiais ou empresas que gerem ou que estão buscando ações de sustentabilidade. Então, nesse período de pandemia, quem não se abismou o quanto que a gente pede de delivery, né? Recebemos aquilo e geramos, a hora que você vê, um volume enorme de material que nós temos lá, né? Então, é uma cadeia, eu diria, circular. Por exemplo, quem está gerando isso, está pensando que aquele material, efetivamente, ele pode ser reciclado? Ou simplesmente ele está querendo vender? E nós, consumidores, estamos comprando algo que efetivamente vai dar uma cadeia de reciclagem? Então, tudo isso é uma consciência desde a indústria de produção até o consumidor, e aí entra a economia circular, né, que efetivamente é trabalhar no produto. Um produto que seja gerado e que entre nessa cadeia produtiva. Agora, em termos da tecnologia propriamente dita, que tipos de reciclagem ou de materiais vocês estão habilitados a trabalhar? Hoje, o foco principal é nos resíduos recicláveis, né, em condomínios residenciais, empresariais, escritórios, indústrias também, tá? Trabalhamos com foco, como eu disse muitas vezes, dentro desse nosso plano de negócio, o interessante é que a gente trabalha em toda a cadeia, né, do resíduo. Então, nós não somos simplesmente uma plataforma. Eu digo isso porque, dentro desse plano de negócio, nós também temos um selo de sustentabilidade. Então, se uma empresa, um escritório ou qualquer pessoa até física queira, né, engajar nessa causa, nós temos um selo de sustentabilidade, onde tem vários critérios que a gente demonstra todos os trabalhos que a gente tem feito e rastreando isso para o cliente. Esse selo tem algumas graduações também vamos dizer assim, de assinatura. Indo um pouquinho acima, até falando sobre apoios à startup, a própria FAPESP está apoiando um trabalho da Valora, porque vai ter Valora Coin, que é a compensação de carbono, né? Ou seja, impacto positivo no meio ambiente. Então, esse é um outro produto que está sendo feito, e o que a gente enfatiza muito é que essa Valora Coin não vai ser simplesmente uma plataforma. Então, nós vamos trabalhar nessa plataforma, vamos trabalhar no ciclo e vamos estar envolvidos em toda a cadeia. Então, isso dá a rastreabilidade e a segurança de que esse material, efetivamente, ele vai fazer o círculo de logística reversa. Como que vocês identificam, uma coisa importante para ser falado, essas cooperativas? Desde São Paulo, qual é o critério que vocês utilizam para levar até uma cooperativa e fora também de São Paulo, em outras regiões onde vocês podem atuar? Tá. As cooperativas, por exemplo, em São Paulo, elas estão bem estruturadas, de certa forma, porque tem um apoio também da prefeitura. Uhum. E quando você fala, olha, tenho mais um condomínio que eu vou levar para vocês, isso é uma felicidade enorme, porque sabe que o material vai chegar adequado. Assim como tem alguns condomínios que contratam a cooperativa, às vezes, para buscar, por ser na próxima, mas a cooperativa também não pega, porque ela pega e vai levar material contaminado. Uhum. Então, dessa maneira, São Paulo, acho que todas as zonas de São Paulo estão bem abrangidas, inclusive a gente trabalha com cada uma para ficar facilmente de logística. Nós estamos desenvolvendo agora no Brasil Belo Horizonte, Salvador, Campinas, né? Então estamos buscando regiões que tenham potencial, né, para reciclagem, grandes cidades, e avaliamos as cooperativas, e com isso, você tendo onde destinar, efetivamente o trabalho começa a produzir. Né? Perfeito. Acho que também é um ponto importante, Flávio. Os apoios públicos hoje para as startups, existe uma parceria nesse sentido? A gente tem visto aí alguns braços tentando abraçar e incentivar. Não sei até que ponto realmente isso na prática tem acontecido ou acontece. Olha, eu não participei da fase inicial da empresa, mas o histórico que nós temos, que eu recebi desses 3 fundadores, hoje eu com desenvolvimento de negócios para a Valora, que eu entrei recentemente na virada do ano, no início do ano, efetivamente, o histórico de apoio, nesse caso, desse órgão, do Green Sampa, foi muito profissional. Tanto é que hoje, essa segunda etapa, eles desenvolveram uma sede que fica na Rua Sumidouro, do lado ou dentro do Parque Victor Civita, que é ao lado ali da Sabesp, onde eles fizeram toda uma estruturação de um prédio onde está apoiando startups ligadas à sustentabilidade,
para dar essa segunda aceleração. Tanto é que hoje a sede da Valora está lá com apoio logístico. Especificamente para sustentabilidade. Para sustentabilidade. Então, é um apoio muito forte, um trabalho muito bem feito da Secretaria de Desenvolvimento. Bacana isso, né? Tá. Dentro do espectro de atuação, vocês têm uma vertente mais preponderante, digamos assim, a condomínios, né? A gente estava falando questão de acessibilidade com a doutora Cláudia. Principalmente condomínios, indústrias, enfim, vocês coletam a produção deles de lixo ou existe também um trabalho de acessibilidade no sentido de adaptações arquitetônicas ou... Então, é bem interessante essa sua pergunta, porque quando a startup começou, o foco efetivamente era direto condomínio, com síndico e tudo mais. A dificuldade para fazer esse convencimento de fazer esse trabalho é um pouco longo, então isso estava dando um desgaste muito grande. Independente disso, quando nós entramos no condomínio, nós fazemos as adaptações. Por quê? Porque muitas vezes são condomínios de 10, 20, 30 anos, então eles não têm nada preparado. E vindo agora mais recente, um dos focos nosso também, e que temos sido muito procurados, é pelas grandes incorporadoras, construtoras, porque isso evidencia uma preocupação com sustentabilidade. Então, hoje você vê grandes incorporadoras que entregam condomínios, entregam condomínios com, somos sustentáveis, água, elevador, inteligente, né? Aí tem academia, tem professores, e os resíduos estão começando a entrar também nessa fase. Essas grandes incorporadoras, construtoras, elas já trabalham muito na própria construção civil, tentando recuperar materiais, né? Muitas fazem esses trabalhos de ações sustentáveis e sociais, mas agora trazendo para entrega para o cliente final. E muitas delas têm essa transição de trabalho. Então, nós temos trabalhado junto com algumas dessas grandes, onde nós já orientamos o projeto, que é uma coisa muito pequenininha, fala, olha, você tem sala, não tem? Coloca isso, mais ou menos, qual o número de habitações, qual a população estimada. Então, tudo isso a gente faz. Eu ia entrar nessa questão de construção. Eu trabalhei em grandes obras, principalmente com usinas hidrelétricas, né? E o que se percebia na época, e logicamente isso tudo é uma construção, mas já existia toda uma preocupação ambiental, principalmente na parte de manutenção de grandes equipamentos, né? Tem óleo, tem graxa, tem uma série de coisas. Às vezes ele próprio gera resíduos, outros, não da máquina em si. Como é que você percebe essa preocupação na área construtiva? Isso é também uma vertente de vocês, atender esse tipo de cliente? Hoje nós não estamos atendendo diretamente na área construtiva, mas o foco é indústrias, condomínios, mas futuramente sim. Agora, é interessante esse seu comentário no sentido de que a indústria civil ela tem se evoluído muito na reciclagem. Assim como com o plano de resíduos sólidos, né, que nós falamos, que já está fazendo aí mais de 10 anos, ele criou metodologias para acordos setoriais. Então, hoje, se a gente falar em alguns setores, hoje, embalagens de óleo lubrificantes já tem toda a cadeia de reciclagem, logística reversa, lâmpadas também já tem. Então, tem vários setores que estão começando a evoluir mais dentro dessas novas regras, porque é necessário, né? Assim como remédios já tem algumas cadeias, até de farmácias, já recebendo resíduos de remédios que não se pode despejar diretamente no lixo comum. Agora uma pergunta. Existe ainda tanto espaço para aterro sanitário no país? Não, São Paulo está com os dias, ou eu diria não dias, mas alguns anos contados. Tanto é que isso é um custo muito alto para o meio ambiente, de logística e tudo mais. Por isso que a gente trabalha com logística muito localizadas. Então, você faz um polo, até visando a isso, aí entra um pouquinho da tecnologia Valora. Nós estamos trazendo um caminhão a energia elétrica, né, com balança, com prensa, onde ele é pequeno, suficiente para entrar em condomínios, fazendo toda a logística numa certa região. Com isso, rastreando, aí entra o blockchain e todo esse sistema de tecnologia, onde vai dar a rastreabilidade para aquela compensação que um cliente
né, adquiriu. Ou seja, eu quero compensar tanto volume de material. Porque hoje a logística reversa é assim, não porque uma indústria de PET ou de bebidas, ele precisa reciclar aquele material. Ele pode comprar serviços da Valora e a Valora justifica rastreado formalmente esse material em geral de plástico. Então isso é uma maneira de avançar mais ainda e dar uma amplitude nesse trabalho. E dá visibilidade também para quem o pratica. Né? Que hoje, como você diz, o consumidor está muito mais preocupado com a marca que ele consome e entendendo melhor o que é aquela marca, né? Qual o entendimento que ele tem do meio ambiente e dos processos de sustentabilidade. Sem dúvida. Tem algum caso curioso que você possa nos trazer, um case de uma marca? De uma marca? Não, o que eu vejo é... Primeiro eu vou falar um pouquinho das regras, das leis. Elas estão avançando. Eu acho que a gente tem que ver aquele lado do copo meio cheio, que está sendo buscado soluções. Nós temos sido procurados, por exemplo, por grandes produtores de materiais reciclados, porque está faltando material. Então, isso para mim está faltando material PET para reciclagem, ou seja, a indústria já está pedindo. Uhum. E o que é curioso de tudo isso? A hora que a gente fala que 3% dos materiais que poderiam ser reciclados é reciclado, então nós temos muito material perdido, tá? Pelo rio, tá? Pelos lixões. Então, ou seja, nós temos o que fazer, nós como sociedade. Então, isso não vai ser só o órgão público, não vai ser só a indústria, vão ser nós também, moradores, que efetivamente podemos atuar. Eu vejo que é uma situação muito mais séria, muito mais preocupante do que tem se falado. Nós sabemos que não temos espaço para aterro sanitário, e a própria figura do aterro é uma figura questionável, existe aí um impacto ambiental que ele vai ser cada vez mais sério e muito rápido. E esse impacto já tem trazido aí as ondas de calor, as ondas de frio, o desmatamento da Amazônia provoca calor e frio aqui no Brasil fora de época, em outros estados fora de época, e as pessoas não se dão conta disso. Hoje a produção do lixo hospitalar, coisa que nós não falamos aqui, é muito alta, cada vez mais. E nem todo lixo vai onde de fato se destina, tanto que, estou falando aqui, o Ministério Público já tem investigado, né, se realmente aquele lixo hospitalar está indo para aquele aterro. Então, soluções são para ontem, não são para amanhã. E isso não tem se falado, né? É um debate que a sociedade precisa, de fato, começar a ter a responsabilidade e entender quando você não tem a destinação do lixo para aquele local. Então, precisa se encontrar soluções. E não é uma solução macro, é uma solução micro, como startups como a Valora pode desenvolver aí no seu curto ambiente, no condomínio, numa comunidade, enfim. Bom, a gente está chegando no final do programa Eco Bagagens esse sábado. Eu quero agradecer a participação do Flávio. Flávio, suas considerações finais também. Deixar o endereço de contato da Valora para quem quiser entrar em contato com vocês. Bom, nós temos o site Valora, valorarecicláveis.com.br. Também um telefone WhatsApp, que é o 933725832. 011, né? 011, tá? Temos Instagram também, Valora Oficial, valora.oficial, e estamos à disposição. E para um fechamento, efetivamente, o que a gente busca é que o engajamento, né, essa sensibilidade dos moradores, da população, seja cada vez maior. Eu acho que isso é fundamental, mas temos que ser resilientes. Eu acho que temos que trabalhar, esse é o nosso foco, né? Então a gente tem que buscar esse objetivo final, que é melhorar as condições socioambientais do nosso país. Porque a reciclagem é diária, né? Todo dia nós produzimos, consumimos. Como eu disse, nós estamos produzindo 1 quilo de resíduos a cada dia, então nós não temos outra opção. Não temos que consigamos impactar a sociedade para um debate muito mais profundo. E se a gente fala de resíduos, é água, é movimento do clima. É um universo que ainda tem muito a ser feito. Fora que se a gente falar um pouquinho mais de saneamento no Brasil, para a universalização, que estamos previsto para 2033, temos que investir 4 vezes o que temos investido nos últimos anos. Então, ou seja, nós temos muito a fazer num contexto geral de saneamento básico no Brasil, mas as coisas estão evoluindo. Ou só voltar 5 anos no tempo, né? Aproveitando os Jogos Olímpicos de Tóquio, a gente deve refletir sobre o dinheiro gasto nos Jogos do Rio, né? Nos Jogos do Rio, do Pan-Americano, né? Na Copa do Mundo. Qual foi a destinação desses valores? O que ficou de herança, né? Sem dúvida. Agora, falando um pouquinho até de esporte, até para finalizar,
É interessante que como as coisas evoluem, né? Nós fomos convidados a trabalhar no Troféu Brasil de Atletismo, pela Confederação Brasileira de Atletismo. Então, por quê? A Caixa Econômica patrocina esse evento. Grande patrocinadora do atletismo do Brasil. Exige que todo esse material, então, seja, tem lá os esportistas, vão consumir muita água, em copinho, plástico e tudo mais. Então, nós fizemos toda a adequação da colocação desses resíduos no momento do evento. Consequentemente, esse material vai para a cooperativa, vai rastreado e a Caixa exige toda essa rastreabilidade. Então, são esse tipo de ações que começam a efetivamente... Ou seja, toda a inteligência da logística reversa para a produção. Curiosamente, já que você falou em atletismo, esporte, o Brasil está disputando a final do futebol. Só dar uma informação. Viu, Elias? Você que chegou agora? Quanto está? Eu não sei. Está 10 minutos do segundo tempo da prorrogação, 2-1 para o Brasil. Acabou de marcar um gol. Então tá bom, estamos indo bem. Ponto final no programa Eco Bagagens de hoje. Obrigado ao Flávio, obrigado ao Luciano, obrigado à Cláudia que ainda está aqui. Um ótimo final de semana para todos. Nos vemos no nosso próximo encontro. Fique agora com o programa Companhia de Negócios, com o nosso querido Elias Prestes, o homem que mais conhece de café e queijo em todo o estado de São Paulo.